Estamos iniciando mais um podcast da Árvores, mais um episódio. Sou Leiliane Rodrigues, host desse podcast. E hoje eu convidei uma pessoa muito querida, né? Cliente da Árvores, parceira, mentora, né? Hoje convidei Tatiana Moura. Tatiana Moura hoje é sócia e proprietária da Prosper, juntamente com outra sócia. Tem a Ponto P também. Uma pessoa totalmente estrategista e que ama falar sobre planejamento e estratégia. Tatiana, gostaria de te agradecer, né, por estar presente. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, se apresentasse, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que essa troca, né, de informação, a possibilidade de você poder passar mais informação para as pessoas é fundamental, ainda mais no mundo empreendedor que a gente tem hoje, que é extremamente dinâmico. Falar de planejamento e gestão é um prazer para mim, e é melhor ainda estar com a Árvore, que é um parceiro de dentro de casa, uma pessoa, né, uma instituição que me ajuda muito a fazer os meus negócios acontecerem. Que bom, Tati. A gente, quando vai virar o ano, a gente se preocupa, né? E aí, o que vem pela frente? Como que eu devo me planejar? Eu devo me planejar, me organizar dentro da empresa, na minha vida pessoal? E aí, com base nisso, Tatiana, eu já gostaria de te fazer uma pergunta. Por que ainda tantas pessoas têm dificuldade de se planejar? Então, o planejamento é uma palavra que, infelizmente, ela não está na vida do brasileiro como está na vida de outros países, né? Nós não somos educados desde a infância a ter uma organização tanto pessoal quanto profissional. A gente é levado pelo bonde, né? Então, se você parar para pensar, quando você fazia prova na escola, você deixava para estudar quando era mais próximo da prova, né? E isso, na verdade, virou um hábito. Então, a grande maioria das pessoas, elas não tem o hábito de se planejar, porque não vê impacto disso diretamente. Nos últimos 20 anos foi que essa coisa de planejamento começou a dar uma sacudida, até porque planejamento parecia coisa de empresa grande. Não, só empresa grande faz planejamento. Só gente grande faz planejamento, né? E se tem um item que bate muito, e hoje as pessoas entendem que é importante, é o planejamento financeiro, que é uma coisa que ficou muito longe da nossa realidade. Então, eu nunca tinha ouvido falar em planejamento financeiro, planejamento empreendedor, planejamento pessoal, enquanto eu estava na escola ou na faculdade, né? Mas as crianças atuais, elas já têm um pouco dessa pincelada, dessa informação. Então, as pessoas não tinham conhecimento da importância, não compreendiam o impacto, e muita gente ainda deixa para depois, porque quando você começa a planejar, você começa a ver aquilo que você não é bom, e nem sempre ver aquilo que você não é bom te deixa satisfeito no dia a dia, né? Isso é verdade, né? Quando vai partir ali para a questão da gente tirar da zona de conforto, e se incomoda, né? E você falou um ponto importante, porque, assim, geralmente a gente não é treinado para isso, né? Então, a gente, às vezes, está ali na nossa família. Por exemplo, na minha família, eu nunca tive ninguém me orientando ali sobre planejamento de nada. Nem de vida, nem financeiro, nem para a vida toda, né? E você teve isso na sua infância? Como que foi isso? Como é que você pegou ali e fez a sacada? Você falou assim, eu tenho que me mudar isso. Então, não tive ninguém na minha família que teve, nos meus antepassados ali, né, que teve essa onda do planejamento, até porque eu vim de uma família muito humilde, uma família de trabalhadores, uma família que o mindset era, eu preciso fazer escola para poder trabalhar dar sustento à família, o que não tem nenhum problema com isso, né? E aí eu fui para uma escola, eu saí ali do meu meio, fui para uma escola particular, muito diferente das escolas das quais eu estava acostumada ali, né? E eu comecei a ver que as pessoas, elas tinham um fluxo diferente. E, óbvio, me tornei empreendedora muito rápido, muito nova, porque eu queria ter dinheiro para fazer aquilo que os meus colegas faziam, e os meus pais não tinham condição de me dar. E o estalo foi aí, Leiliane, quando eu comecei a ver as pessoas tendo coisas que eu não tinha, mas que eu tinha capacidade de ter, mas eu não entendia como aquilo funcionava. E eu comecei aos poucos a pegar aí essa veia empreendedora, mas foi em 2014, a primeira vez que eu quebrei. Isso mesmo, gente, empreendedores bons também quebram. Tá? Então, a primeira vez que eu quebrei, rachei, fiquei devendo, foi aí que eu falei assim, cara, por que eu sou uma pessoa tão competente, com tantas coisas acontecendo, com uma ótima rede de relacionamento, e eu não consigo ir pra frente? Foi quando eu me dei conta que a palavra planejamento estava faltando na minha vida. Isso foi em 2014.
Muito bom saber que você passou pela parte, né, da experiência ruim, né? E hoje você tem uma outra visão sobre isso. E a gente costuma falar que o planejamento ele é o mapa do negócio, né? Que ele direciona a gente para tomada de decisões, para decisões estratégicas, para mudanças de hábitos dentro da empresa. E como que você acha que a gente pode transformar o planejamento em algo que seja mensurável, que a gente consiga fazer isso no dia a dia? Ó, planejamento, ele é o mapa para a vida. Então, se você parar para pensar, a gente se planeja. A gente só não tem isso tão é mais empírico, sabe? Não é uma coisa que você fala assim, ai meu Deus, estou me planejando. É uma coisa que você vai fazendo, mas você não vai sentindo. Vou dar um exemplo. Pra gente estar aqui hoje, eu tive que me planejar. Eu tinha que acordar em algum momento, deixar o meu filho com alguém, tomar café, arrumar meu cabelo, arrumar minha maquiagem para estar aqui num horário e não falhar com você. Então, isso é um hábito. Planejamento pode e deve ser um hábito. O mais importante é que ele seja um hábito que a gente tenha consciência. Muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, tá? E quando é que você percebe que o planejamento está dando errado? Quando você começa a atropelar as coisas, quando você gasta mais do que você tem, quando você marca mais de uma coisa na agenda, quando você tem 2 ou 3 pessoas que você precisa falar e você não está dando conta, é hora de frear e falar, pera, eu preciso me organizar. Tati, como é que eu torno o planejamento palpável? Seja ele pessoal, profissional, financeiro, ou uma viagem, ou trocar de vida, ou trocar de carreira, ou comprar uma casa, enfim. Você só pode tornar isso palpável se você tiver a habilidade de parar e olhar para si mesmo e dizer aonde eu estou errando. E aí, Leiliane, é que tá o gap, porque as pessoas, elas foram treinadas, ou nós tivemos uma cultura de que errar é feio. No Brasil, errar, falhar, falir são coisas ruins. Não que seja bom, né? Você vai quebrar uma empresa, uma coisa boa, não é isso. Mas a gente não tem a cultura de, opa, deixa eu pegar isso aqui que deu errado e aprender com isso. Então, a gente tem muito mindset fixo, que é, eu tenho que fazer dessa forma. E o mindset de crescimento é, opa, errei, o que eu tô aprendendo com isso? Como é que eu posso fazer isso evoluir? E aí, para eu tornar esse planejamento algo palpável, eu tenho que ter essa consciência de que a nossa vida é um aprendizado continuado. Se eu errar hoje, eu tenho condição de aprender com o que eu errei e continuar. Não tem essa, eu errei, agora eu tenho que parar e cruzar os braços, né? Então, se você tiver essa consciência de que você vai errar e que você tem que aprender com o erro e que a vida aceita erros novos, não aceita erros antigos, então erre, mas erre erros novos, e você tiver essa consciência de onde você tá, fica mais fácil planejar para onde você vai. Então, como é que eu tangibilizo hoje o meu planejamento? Primeiro, eu não enlouqueço por exemplo, de fazer planejamento de 5, 10, 15, 20 anos, porque o mundo ficou muito dinâmico. Então, às vezes, você planeja maravilhosamente bem a sua semana. Qualquer coisa acontece, detona a tua semana, então vamos planejar um curto prazo, para você ir se acostumando. Então, no caso do financeiro, por exemplo, se você tiver uma noção de quanto você ganha e quanto você gasta, tá na hora de pôr no papel. Tati, preciso usar um sistema megalomaníaco? Amor, usa o papel e a caneta. Já é um ótimo começo. Comece do básico. Não tenta começar com grandes sistemas, esse tipo de coisa, porque você não dá conta. Começa pelo básico. Começa com papel e caneta. O que eu quero da minha semana? O que eu tenho que fazer essa semana? Quanto eu posso gastar essa semana? O que eu tenho que produzir essa semana? E depois você vai checando aí dia a dia, vai checando toda semana para entender que se nesses 7 dias o que você conseguiu produzir, o que você não conseguiu produzir, o que você não conseguiu produzir, se questiona por que você não conseguiu produzir, porque viu Netflix mais do que deveria, porque foi ver televisão mais do que deveria, porque não aprendeu a dizer não para aquilo que está atrapalhando o seu dia. Então, por que você não foi tão produtivo quanto deveria? Criando esse ciclo da consciência, provavelmente em 30 dias você vai entender por que você não está evoluindo tanto. Então, Tati, com tudo que você falou aí, é possível ainda me planejar para 2026, mesmo a gente já estando no finalzinho do ano, a gente está no final de outubro, só temos 2 meses aí para acabar o ano, é possível colocar essas metas em papel, tangíveis ali, do que eu quero, é possível a gente fazer essa programação ainda. Claro, gente, nunca é tarde para fazer planejamento. Ai, virou o ano, vou perder meu planejamento. Não, você pode planejar a qualquer hora. Se a gente quiser parar agora e quiser planejar os nossos próximos passos, é viável, tá? O que acontece? Existe uma diferença entre empresas grandes e pequenas ou ano fiscal. Então, empresas que têm ano... Então, o ano fiscal, gente, ele funciona da seguinte forma. Nem todo mundo vence o ano fiscal
no final do ano, tipo em dezembro. Tem gente que o ano fiscal começa em maio, começa em junho, então tem gente que faz planejamento conforme o ano fiscal. E aí é muito particular de cada empresa, tá? É natural que empresas de médio porte aí comecem seus planejamentos ali no mês de setembro, no mês de outubro, que eles já estão planejando ali o orçamento, as estratégias de marketing, as estratégias de venda. E quando se fala de varejo, então, o varejo ele tem um pouquinho mais de dificuldade, porque o varejo agora está na loucura, né? Começa Natal, Ano Novo, então eles têm mais dificuldade. Mas o ideal é que você comece a fazer seu planejamento antes de começar o próximo ano, né? E avaliando sempre aquilo que você conseguiu crescer, aquilo que você não conseguiu, as possíveis parcerias, enfim. Agora, é possível? É. Se você não tem um planejamento, não sabe para onde é que tá indo, não é porque você não tem tempo, é porque você não quer. É porque você não quer. Eita, ó, já bateu aí de lei. E aí, Tati, a gente fala muito aqui na Árvore de que o planejamento ele precisa existir, né? Quando a gente está falando de empresa, a gente fala muito sobre planejamento tributário, sucessório, né? Societário. Mas também não adianta eu fazer um planejamento bonitinho, tudo, escrever tudo lindo e guardar na gaveta, né? Ele lá na gaveta ele não vai ter efeito nenhum. Que dica que você daria para pessoas que amam escrever, acham lindo, né? Faz ali um projeto, tudo bonitinho, mas guarda na gaveta? Então, não é. Essa é uma pergunta que dói no coração, assim, porque eu já, como você mesmo sabe, eu mentoro algumas empresas e mentoro algumas pessoas, e é muito comum que muitas dessas pessoas tenham sonhos gigantescos ou desejos gigantescos, aliás, potencial para realizar esses sonhos, mas que tudo isso fica ali engavetado porque no papel é tudo muito bonito. Colocar algo em prática exige esforço e todo ganho, né, tem uma perda. Como assim, Tati? Eu não consigo fazer dieta sem parar de comer. Né? Ah, mas eu vou usar as canetinhas mágicas. Você vai ter um problema de saúde depois, então não tem ganho sem perda. Muitas vezes a gente quer muito sonhar, quer muito colocar no papel, quer muito fazer um planejamento maravilhoso, mas a gente não está disposto a passar pela dor, né? Que é aquele esforço que é necessário para colocar o planejamento em prática. Tá? Quando você falou assim, Tati, a Árvore aqui a gente tem planejamento tributário, a gente tem planejamento sucessório. Muitas vezes as empresas sabem que precisa de planejamento tributário, sabem que precisa de planejamento sucessório. Mas quando fala de sucessório, eu não quero brigar na família, eu não quero brigar na sociedade. Então eu evito falar desse assunto. Mas é uma dor que se você não fala agora, ela cresce e vira uma dor muito maior depois. Ah, eu tenho essa questão tributária, eu tenho que sentar para fazer planejamento tributário? Sem dúvida, ainda mais agora com a reforma tributária, as empresas que não sentarem para fazer essa avaliação da tributação não tomou uma ré. Então eu tenho que sentar? Tem. E quando você senta, você vai gerar dor, que talvez você tenha que diminuir seu orçamento, tenha que aumentar as margens, tenha que perder cliente quando você fala disso aqui. E quando você fala de planejamento estratégico, que nada mais é o planejamento que diz para onde a sua empresa vai, olha o tamanho da seriedade disso. Se você é uma empresa hoje, independente do porte, e você não tem planejamento estratégico, você está simplesmente nadando num barco, no mar, sem saber muito bem para onde você vai. Você sabe que está indo para algum lugar. Você pode até chegar rápido, mas se você não tiver planejamento, você vai chegar com muito mais dores, muito mais complicado, perdendo dinheiro, perdendo pessoas, perdendo espaço. Então é muito melhor fazer um planejamento estratégico. Dói? Dói. Mas eu te garanto que dói só uma vez e depois você continua aí numa crescente. Tá? Então, tempo dá? Dá. Como é que eu faço para tirar isso do papel, Tati, já que eu engaveto isso? Tenha do seu lado pessoas que sabem colocar o planejamento para fora, tá? Porque eu não vou mentir para você, Tati, você sempre colocou todos os seus planejamentos em prática? Não, gente. Então, eu também preciso de alguém me alfinetando ali, dizendo, e aí? Cadê o nosso planejamento de vendas? E aí? Por quê? Porque nós somos, infelizmente ou felizmente, nós seres humanos somos... É mais fácil a gente fazer as coisas acontecer quando tem alguém alfinetando ali a gente. Então, eu, por exemplo, sei que eu sou movida por dor. Gente, é isso mesmo. Nós temos dois tipos de pessoa no mundo. Uma movida por amor e outra movida por dor. Você tem que ter consciência de que como é que você é movido. Eu, Leliane, sou movido pela dor. Quer me ver doida? É alguém me ligar e falar assim, você não bateu sua meta. Você não cumpriu o seu planejamento. Se isso me incomoda, é porque eu sou movido pela dor. Se eu sou movido pela dor, então eu preciso de alguém me alfinetando. Então eu, com a minha sócia, eu tenho a seguinte negociação com ela. Se você me cobrar, eu me incomodo. Então não me cobra. Agora, a hora que você me cobrar, você prepara o foguete, porque eu vou voar. Então eu sei que eu sou movida pela dor. Então eu tento não deixar a dor chegar, né? E tem gente que não, cara, é movido pelo amor. Então é muito comum que você tenha que ter alguém ali pra te alfinetar. Agora, tirar o planejamento do papel tem que ter uma palavra relevância. O quanto esse planejamento é relevante para você.
O quanto ele vai mudar o seu negócio? O quanto ele vai alavancar a sua vida, né? Quando a gente fala de planejamento empresarial, você ainda tem ali o diretor, né? O gestor para te alfinetar. Teu chefe para te alfinetar. Quando a gente fala de planejamento pessoal, só tem você para te alfinetar, querido. Então, se isso não for relevante para você, se isso não for mudar a sua vida, se isso não for mudar o patamar onde você tá, se ele realmente não for algo que você queira muito, seja algo apenas que você fez porque a fulana quer que você veja, porque o mundo quer que você faça, mas ele não é relevante efetivamente para você, você não vai fazer. Por isso que muita gente não para de fumar, não para de beber, não emagrece ou não ganha muito dinheiro. Porque é relevante para o outro, não é relevante para mim. Então você tem que fazer algo que é relevante para você, no que diz respeito ao planejamento pessoal. Muito bom. E quais são os pilares, Tati, que você traria aqui como exemplo, como meta, para a gente ter uma boa estratégia empresarial para 2026? 2026 eu acho que a gente tem algumas mudanças de mercado aí, né? Algumas coisas assustam os empreendedores, independente do tamanho dele, que é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela veio e as pessoas se assustam e elas não sabem o que fazer com a inteligência artificial. Eu já ouvi muito, a inteligência artificial vai tomar meu emprego, vai tomar meu espaço. Não, a inteligência artificial vai tomar o espaço de quem não souber mexer com a inteligência artificial. Lembra quando chegou a internet? Ai, meu Deus, a internet vai tirar meu emprego. Cara, a internet não tirou o emprego de ninguém que não soubesse mexer com a tecnologia. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, para os empreendedores que estão aí nessa fase de fazer planejamento, de repensar a empresa, pensem o seguinte, a automação faz parte do seu negócio, você não tem como fugir dela. A inteligência artificial, assim como a internet estava alguns anos atrás, ela está aí. Você não tem como fugir dela. Use a tecnologia a favor do seu negócio. Não tenha medo do que é novo. Use o que é novo para melhorar a rentabilidade do seu negócio. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, foque em pessoas. Muitas empresas focam em números, focam ali na última linha, que é o resultado, mas a verdade é que pessoas fazem empresas de sucesso. Empresa de sucesso não obrigatoriamente fazem pessoas. Então, para você ter uma empresa de sucesso, você precisa de pessoas. Pessoas dedicadas, motivadas, inteligentes, que queiram estar ali e que se sintam parte do negócio, tá? Então, use a inteligência artificial ao seu favor, foque nas pessoas e um item que acho que não tem como você fugir agora, né? Tente pensar na redução de custos, né? Sem afetar a qualidade do seu produto. Por quê? Nós vamos entrar em mais um ano eleitoral, nós vamos entrar em... A economia está aí, né? Balançando. Nós temos essa questão tributária que torna o Brasil uma das maiores tributações do mundo e isso afeta o consumo. Se afeta o consumo, a sua empresa provavelmente também vai ser afetada. Você já entrou até em outro tópico aí que, assim, a gente está passando por uma transformação, né? Então, a gente temos até o final desse ano, né, uma forma de tributação, de tudo que você aprendeu como ser empresário, a partir de agora muda, né? Então, 2026 a gente vai transicionar, vai ter toda uma mudança aí na parte da reforma tributária, e isso, com certeza, se as empresas não estiverem engajadas dentro de um planejamento, elas não colocarem isso na prática, com certeza vai ter vários problemas, né? E aí, Tati, tem um outro desafio. Não adianta eu planejar, colocar no papel e não executar, né? E como que eu, empresário, eu posso levar isso para que o meu time também ele compre essa ideia, ele tenha isso em mente, que a equipe que tem que fazer a execução disso, mas claro que tem que vir da liderança, né? Então, como que você daria aí um conselho para os líderes que hoje gostam de escrever muito, gostam de planejar 1001 coisa, mas na prática não fazem nem 50% do que foi planejado? É mais comum do que a gente imagina esse tipo de história, tá, Liliane? Até porque quando o cara chega num patamar de ter uma empresa com 200 funcionários, 300 funcionários, a cabeça dele tá 1000 por hora e ele geralmente tem 1 milhão de ideias e colocar todas essas ideias em prática é um problema. Mas quando a gente fala de planejamento, a gente tem 3 áreas muito pontuais no planejamento e que isso independe do tamanho da empresa, tá? Que é o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico são as cabeças pensantes que orientam a empresa para o caminho que ela vai. Estrategicamente, eu vou comprar uma outra empresa, eu vou crescer, eu vou para outro país, eu vou para outro estado, eu vou importar, enfim. Então, é a cabeça estratégica do negócio. O tático, tá? São os gestores. São os supervisores, coordenadores, gestores, são as pessoas que mantêm a política da empresa, mantêm a governança e fazem com que aquilo que foi definido no estratégico aconteça.
tá? E o operacional, não menos importante, inclusive uma das áreas mais importantes quando a gente fala de planejamento, e muitas vezes as pessoas esquecem da importância da operação, é quem coloca a mão na massa, é quem faz o fluxo e o processo acontecer. Todos eles têm um nível de importância incrível para o negócio. E qual que é a maior falha que acontece quando a gente faz um planejamento? Eu faço um planejamento estratégico sem a visão do tático, sem a visão do operacional. Quando a estratégia chega na operação, a operação não entende a importância dessa estratégia, não entende o porquê que tem que fazer aquilo, faz, porque eu fui contratado para isso, então eu faço, mas não faço com um desejo, com a visão que eu deveria fazer se eu estivesse envolvida num processo de planejamento. Então, uma coisa que a gente faz hoje, que nós não fazíamos alguns anos atrás, é não faço o planejamento sim em todas as visões. Muitas vezes, uma decisão que é tomada aqui no estratégico, que é muitas vezes, tá? Aliás, a grande maioria das vezes, ela impacta diretamente aqui a operação não foi escutada. E às vezes a operação está ali no dia a dia do cliente, está ali no dia a dia do varejo, está ali no dia a dia da prestação de serviço, ela tem a solução para um problema que o tático não conseguiu ver e que o estratégico não conseguiu ver. Por quê? Porque ele está com a mão na massa. Então hoje, quando a gente faz planejamento, o ideal é que você tenha pessoas de todas as áreas, que você escute os problemas para gerar soluções que gerem participação em um fluxo evolutivo no negócio. Empresas que na fase estratégico, muito separado do tático, muito separado do operacional, parecem 3 empresas diferentes. E geralmente essa sinergia atrapalha a evolução da empresa. Por isso que hoje a gente utiliza várias metodologias ágeis para poder fazer um planejamento. O Canva, por exemplo, né, que hoje é muito usado em startup, tá? Mas a questão é, se eu quero que um planejamento saia do papel, eu não posso fazer o planejamento como se eu não tivesse várias áreas envolvidas. O ideal é que a empresa esteja envolvida no planejamento, que essas metas, essas soluções, essas estratégias sejam conversadas, estimuladas e monitoradas de forma a chegar num objetivo maior, mas ouvindo cada etapa, ouvindo cada área, tá? Quem faz o planejamento rodar é o tático. Muitas vezes tático operacional, né? Pessoa que está ali no meio da cadeia. Esse tático operacional, Liliane, que a liderança, ela precisa ser treinada, coordenada, porque é ela que mantém a política da casa, é ela que mantém a governança, é ela que mantém a cultura organizacional, que parece hoje uma palavrinha bonita que todo mundo fala, mas não. A cultura organizacional é aquilo que mantém a sua empresa viva. É aquilo que mantém seus valores e os seus princípios diante do seu cliente. Então, se você tem uma liderança treinada, uma liderança que sabe para onde vai, uma liderança que tem uma certa autonomia, uma liderança que sabe que pode pegar ali o chifre, né, do boi e sair arrastando o trem, a coisa flui. Isso é muito interessante, Tati, porque, assim, muitas das vezes a gente observa que as empresas fazem um planejamento distorcido do que você falou. Eu faço aqui no estratégico, o chão de fábrica aqui lute, né? Só que, de fato, quem está colocando a mão na massa é o chão de fábrica. Então, isso é um ponto muito importante, que eu acho que a maioria das empresas hoje não tem essa visão. Então, esse ponto que você trouxe aí, eu acho que já abre, assim, um olhar bem grande, né, para os empresários que estiverem nos assistindo, que não adianta você mexer na base lá em cima, sendo que o chão de fábrica não foi ouvido. Porque quem está na operação é o chão de fábrica. Então, as dores, quem sente é ele, quem tem contato com o cliente é ele. Às vezes, o senhor não sabe nem que cliente entrou na empresa. Às vezes ele está lá intertido com outras coisas, né? Fazendo outros trabalhos, trabalhando com expansão, às vezes, da marca, e aí não escuta o chão de fábrica. E aí eu acho que a partir disso já começa a ter problemas. Com certeza, com certeza. Quer ver uma área que é uma área, você vai entender isso tanto quanto eu, que é uma área que mais leva porrada dentro da empresa? O comercial. Porque o comercial, ele recebe uma meta assim, ó, a nossa meta de vendas do ano é de X milhões. E você pergunta, baseado em quê? Eu nunca vendi esses X milhões, esses X milhões nunca entraram na empresa, mas é por quê? Porque quando a tomada de decisão lá em cima foi baseada em números, em lucros que estavam ali, mas sem a visualização do operacional. Então, muitas vezes, a meta que chega aqui para o tático operacional é uma meta inviável. Porque é viável lá em cima, porque olhou um balanço, olhou um número, mas a estrutura da empresa, a estrutura de pessoas, a estrutura, às vezes mesmo de maquinário, não supre aquilo que foi solicitado aqui em cima, né? Então, o comercial às vezes apanha muito, porque fala, cara, como assim eu vendia 100 mil, agora eu tenho que vender 250? Como é que vocês me dão uma meta de 150 mil reais a mais baseado em quê? Qual o insumo que vocês vão me dar para eu vender essa quantidade a mais, esse crescimento a mais que vocês estão me dando?
Né? E aí, mais uma vez, por quê? Porque essa conversa precisa ser em conjunto. Então, o financeiro tem que estar envolvido, o marketing tem que estar envolvido, o CEO tem que estar envolvido, as áreas precisam estar envolvidas para que o comercial entenda, não, eu consigo bater essa meta porque eu tenho insumo, eu tenho background aqui que vai me dar sustentação para eu poder correr atrás dessa meta que me foi dada, né? Desse faturamento que me foi sugerido. Isso é interessantíssimo, tá? Porque eu sou comercial, né? Então, assim, eu já passei por isso. Então, uma vez chegaram com uma meta que, assim, da onde que surgiu essa meta, né? Só que eu era o chão de fábrica, não me ouviram, não perguntaram para mim o que que era viável, o que que estava entrando de cliente a cada mês, como é que a gente ia poder trabalhar isso. E aí, de fato, eu tive que provar por A mais B que aquela meta que trouxeram era uma meta irreal. Não tinha como trabalhar aquilo dali, mas foi com base no balanço, nas informações que alguém imaginou que era o certo. E aí eu era o chão de fábrica, e aí de fato hoje não tinha como conseguir aquilo dali. Hoje não, a partir de agora a gente sabe. Então, com base nos clientes que entram mês a mês, nos clientes que entram ano a ano, a gente consegue ter uma meta clara. E aí hoje eu estou na parte estratégica, então é muito mais fácil hoje eu levar isso para o meu liderado, com base no que eu vejo, no que eu sei. Nos números. Nos números. E aí é bom porque também eu vim do chão de fábrica, então eu consigo permear nos dois lados. E entender, né? Falou, opa, de onde vem essa informação? Porque quando eu recebia, eu queria saber de onde ela vinha. Um item que acho que não dá pra gente deixar de falar, é a questão das métricas dos KPIs, né, dos indicadores, que muito empresário fala, ai meu Deus, KPI, indicador, o que é isso? Gente, indicador é um número que você tá medindo ali pra você saber se você tá indo pro caminho certo ou não, tá? Essa é a única coisa pra que serve um KPI, tá? E o grande lance aí, quando a gente fala de métrica, é que muito empreendedor não mede. E aí, gente, o que você não mede, não tem como controlar. Né? Então, quando você fala do planejamento estratégico ou do planejamento pessoal, é para você ir medindo se você está indo para o caminho certo ou não. Quando você impõe uma meta para uma equipe, seja ela de vendas ou, né? Essa meta tem que estar baseada em um número, tem que estar baseada num dado. O que acontece com a grande maioria das empresas é que ela pega ali o balanço financeiro e fala assim, não, mas aqui podia estar entrando mais dinheiro. Então vamos dobrar a meta do financeiro, a meta do comercial? Só que você não sabe se o comercial tem capacidade técnica e habilidade comportamental para chegar nessa meta aqui, se ele tem insumo o suficiente. Então, você não pode simplesmente definir uma meta da sua cabeça sem ter métrica, sem ter números, sem ter dados. E aí, o empreendedor muitas vezes até tem os dados, às vezes tem um sistema, né, seja financeiro ou não, mas ele não sabe ler os dados. E como ele não sabe ler os dados, ele olha e fala, não, ano passado eu cresci 10%, vou crescer 10% esse ano também. E não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você vai definir uma meta, você tem que olhar vários cenários e vários itens que interferem nessa meta, né? Então, você vai crescer quanto? Baseado em quê? Quanto é que está a inflação? Quanto é que está a Selic? Como é que está a questão tributária? Né? Eu tenho funcionário suficiente? Como é que está meu mercado? Tenho concorrência? Não tenho? E é para isso que serve o planejamento estratégico. Para você olhar o cenário de forma macro e entender para onde você vai e como é que você vai alocar melhor os seus recursos. Quando você não mede, quando você não tem dado, quando não consegue, né, dizer quantos... Ô, Leiliane, qual que é a sua meta do ano? Ah, minha meta é crescer 100% baseado no ano passado. Ah, então você está dizendo que o ano passado você fechou 10 clientes, esse ano você vai fechar 20. É viável? Você fechava 1 por mês. É viável? Não, tá, é viável, o mercado tá crescendo, tem toda uma... Tá, então vamos continuar nessa meta. Cara, não é viável. Não tem gente suficiente. Cara, reduz a meta. É melhor você ir pelo caminho certo, né? Sendo sustentável, palpável, do que você acelerar um carro e faltar gasolina para chegar na reta final. E é isso que o empreendedor tem que entender. Isso é interessante, porque assim, Tati, muitas das vezes, né, o empresário ele começa e às vezes vem com a ideia assim, o meu amigo tá gerando essa informação lá na empresa dele, criou esse planejamento. Mas o planejamento que é para Tati, às vezes não é o pro da Leiliane. Né? Então, às vezes, o seu negócio é diferente, a sua realidade é diferente, a quantidade de pessoas que você tem dentro da empresa é diferente. Então, não posso tomar o mesmo remédio, sendo que, às vezes, os sintomas são diferentes, ou, às vezes, o problema lá na frente é diferente, né? E aí, até uma outra questão também. Planejei tudo agora em novembro e dezembro. Comecei o ano, no meio do ano, por algum motivo... minha realidade mudou. É possível a gente mudar esse planejamento ou não? Comecei, desenhei, vou ter que seguir ele mesmo com trancos e barrancos. Não.
Inclusive, se a tua empresa passou por algum baque, seja ele financeiro ou de pessoas, se o mercado mudou, se abriu um concorrente, você para na hora e refaz o planejamento. Isso acontece nas nossas vidas, né? Vamos dar um exemplo prático? Você engravidou, você tinha um planejamento de fazer faculdade de medicina, de viajar 60 dias, fazer um mochilão, fazer volta ao mundo. Aí você engravidou. Vou viajar a qualquer custo porque paguei. Vou fazer medicina mesmo não dando conta de... Não. Então, as coisas, quando elas acontecem, você tem que fazer o quê? Mudar a rota. Você tem que adaptar a rota. Então, o planejamento, ele é um ser vivo. Eu fiz o planejamento, agora eu tenho que seguir ele à risca. Você fez o planejamento para ele te dar um norte. Ele é mutável, ele é flexível. Por quê? Porque você não tem controle sobre tudo. Então, você, quando faz um planejamento, você faz baseado dentro daquilo que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, você tem que ir olhando ali mês a mês, semana a semana e ir reorganizando a sua casa. Então, não. O planejamento foi feito para ser mutável, para ser modificado conforme aquilo que acontece ao seu redor. Então, dá para mudar sim, sem lorota. Então, não tem essa de, eu fiz um planejamento, eu tenho que seguir. Você fez um planejamento. O mundo mudou, sua empresa também muda. Eu costumo dizer, Tati, que o planejamento sem ação, ele é um sonho, né? E a ação sem planejamento é um desperdício. Exatamente. Né? Então, acho que os dois têm que casar bem. E a gente tem que tomar esse olhar de consciência mesmo. Você falou muito a respeito de consciência, né? Então, a minha realidade é uma, a sua é outra. Mas o planejamento, ele precisa existir. Sim. Então, eu como empresária, se eu quero crescer, se eu quero, às vezes, quero aumentar minha equipe, quero abrir uma filial em outro estado, quero abrir outro negócio, às vezes... A gente também não pode ter ali só uma galinha para colocar os ovinhos ali, né? Posso ir procurar outras coisas, mas para isso preciso de planejamento, né? Sim. Então, se eu não me planejar aqui na base, vai dar problema. É igual uma casa. Você não tem como construir uma casa sem começar pela base. Porque se você começar pelas paredes, ela nem fica em pé. Ela nem fica em pé, né? Exatamente. Então, isso é importante. Agora, Tati, olhando para 2026, como que você vê as tendências e movimentos de tudo que está para acontecer e que os empreendedores eles precisam observar desde já? Tá. Um dos pontos que eu acho que é fundamental, e eu até já toquei nisso antes, mas acho que é importante, são pessoas. Hoje, a gente tem, como empreendedor, eu tenho 20 anos de empresa, hoje a grande maioria das pessoas que estão alocadas dentro do meu negócio são da geração Z. Né? Eu tenho colegas que falam assim, não tem essa história de geração não, é só colocar para trabalhar. Não é bem assim, tá? A nossa geração foi treinada para trabalhar como malucos e loucos e achar que o workaholic era a melhor coisa do mundo. A atual geração, sem críticas diretas, elas têm valores diferentes da nossa geração. Então significa que elas vão ficar aonde o propósito delas está ali incluso, onde elas sentem que elas estão evoluindo e elas compreendem que aquilo vai levar elas a um outro lugar, tá? E esse conforto, essa habilidade de transformar o time em algo mais, tendo pessoas de várias gerações, é o ponto em que eu acho que todo empreendedor precisa entender. Então, nós temos empresas grandes, empresas com mais de 200 ou 300 funcionários, que não conseguem contratar. E não conseguem contratar não porque não tem mão de obra, é porque a mão de obra que está aqui hoje não quer trabalhar como se trabalhava há 15, 20 anos atrás. Eu não quero entrar num lugar às 6 da manhã e sair às 23 horas, sem qualidade de vida, sem ver a minha família, sem conseguir fazer algumas coisas que são importantes para mim e trabalhar 6 dias por semana para chegar no final de uma década ou não ter construído nada. Então, hoje, a relação empreendedor e empregado, ou a relação empresa e colaborador, ela é uma relação de construção mútua, contínua. Não que não fosse antes, né? Porque nós, empresários, colocamos a nossa vida, a nossa força, assumimos um risco gigantesco quando a gente abre um negócio, principalmente no Brasil. Mas hoje isso precisa ser equivalente, né? Então, dentro da Prosp, hoje, a escuta ativa, o respeitar o espaço do outro, o entender o lado do outro, ele é muito, muito importante. Por quê? Porque senão eu perco um talento incrível, único e exclusivamente porque eu não deixei ela levar o filho dela
no hospital. Porque eu acho que ela tem que cumprir 8 horas seguidas sentada na frente de um computador, né? E a atual geração, ela é muito mais movida por o que eu tenho para te entregar? O que eu tenho para colocar na sua mão? Eu vou te entregar. Então, hoje, nós entendemos que a cultura organizacional muda a realidade das empresas. Então, se tem um item que todo mundo tem que prestar muita atenção na cultura organizacional e como lidar com as diversas gerações que a gente tem dentro do mesmo lugar. Não é, essa geração quer ser feliz. Não. É como que essa geração vai se sentir bem e vai entregar o melhor dela dentro da sua empresa. Aí, o desafio do empreendedor. Porque mão de obra tem. O que as pessoas não querem é ser workaholic e trabalhar 12, 14, 15 horas por dia para ter o mesmo lá no final. Então, digamos que esse desafio, que particularmente não é um desafio difícil de bater, porque se você tiver escutativa, você consegue, a Prosper consegue. Eu sou a geração mais antiga dentro da minha casa, eu tenho 43 anos, meu funcionário mais novo tem 23. Então, ou seja, a gente consegue. Eu tenho gente que trabalha comigo, Liliana, que tem 10 anos que trabalha comigo. E não é por causa dos meus lindos olhos azuis. É porque a gente tem uma cultura muito diferente. Mas você é uma empresa de marketing. Realmente, eu tenho uma certa liberdade que talvez o seu negócio não possa ter. Mas ter essa nova geração é importantíssimo. Saber entender como ela trabalha é importantíssimo porque é a geração que vai trabalhar amanhã. Então, você não tem opção. Você vai ter que se adaptar. Isso que você falou também, assim, é um ponto de atenção e no qual, no meu planejamento, eu tenho que colocar isso. Tem que ser previsível isso. Sim. Porque hoje, de fato, a geração mudou, né? E assim, eu sou essa pessoa que quer trabalhar 14, 16 horas, mas talvez eu vou ter uma pessoa do meu lado que não vai acompanhar. Mas significa que ela é ruim? Não, de forma nenhuma, né? Então, dentro do planejamento estratégico, eu acho que também cabe esse olhar. Isso faz toda a diferença. Eu tenho mentorado, Liliane, por incrível que pareça, pessoas da nossa geração, né, com 40, 35, 40, 50 anos, em que o meu propósito com elas é ensiná-las a lidar com a geração que veio depois delas. Porque, realmente, hoje eu mentoro empresas grandes de São Paulo, em que esses meus gestores são gestores de alto da cadeia, que estão ali um abaixo do presidente, quer mandar mensagem no sábado, quer mandar mensagem no domingo. Para nós, que vivemos no comercial, que lidamos com o cliente, receber uma mensagem do domingo de manhã é sussa, zero de problema. Mas para a galera da nova geração, não. Domingo é meu dia de lazer, é o dia em que eu vou ficar de pernas para cima, é o que eu vou ficar com o meu cachorro, eu vou estar com a minha namorada. Então, para eles, isso é uma afronta. Ainda mais se não for combinado. Então, hoje eu mentoro cada dia mais pessoas de alto escalão que a ideia é como eu vou lidar com essa geração sem atravessar essa linha, né? Que é a linha de respeitar o espaço deles. E assim, a gente tem visto que são pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. E você até citou aí, num pedacinho, que são pessoas importantes para as nossas empresas hoje. Por quê? Eles vêm cheios de ideias, eles entendem muito de tecnologia, né? Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que colocar que eu vou ter essas pessoas também. É igual assim, na minha empresa eu vou colocar estagiários, mas na minha empresa eu também vou trabalhar com pessoas da geração Z. Sim. Eu acho que isso muda tudo. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que estar pronto para isso, né? E tem que estar pronto para algo que a gente não estava pronto na nossa geração. Por exemplo, nós temos pessoas, a gente estava acostumado a ver nossos pais dizer assim, eu vou entrar nessa empresa e vou aposentar aqui. Não. O ciclo deles é muito menor. Por quê? Porque eles aprenderam o desafio. Não tem mais desafio? Eu quero um novo desafio. E pode ser que a sua empresa seja uma passagem para ele. Então, antigamente, eu tinha colaboradores que ficavam com a gente 4, 5, 6 anos. Hoje, eu já sei que o meu colaborador não vai ultrapassar 2 anos. A não ser que eu gere um novo desafio para ele. A não ser que eu troque ele de cargo. A não ser que eu dê para ele um novo propósito. No mesmo caminho que ele está, não ultrapassa 2 anos. E eu vou te falar, na prática, eu já tive funcionário desse jeito. Que, assim, se você colocar a mesma coisa para fazer todos os dias, é que eles tornavam um tédio. Perfeito. Né? E aí, de fato, a pessoa não fica mais nas empresas esse tempo. Então, essas pessoas dessa geração, elas vão sair antes, porque o mercado, ele traz muito isso. Então, por exemplo, eu já enjoei daqui, eu vou trabalhar de Uber, eu posso trabalhar entregando qualquer coisa, assim. Mercado Livre, influenciador. Todo mundo hoje quer ser influenciador, né? Então, por que eu vou ficar preso igual meus pais ficavam, né? Então, não tem porquê. 20, 30 anos. Hoje em dia isso aí mudou mesmo. E eu quero trabalhar da praia, eu quero trabalhar
da varanda, eu quero trabalhar de casa, né? Nós mesmos, assim, eu digo para você hoje que eu tenho uma certa dificuldade em pensar na minha pessoa, e olha que eu fui treinada para ser workaholic, sentada no escritório 7 dias por semana, 5 dias por semana, no caso, não consigo mais pensar nisso. Então, hoje, eu faço as minhas mentorias de casa, eu tenho tempo pro meu filho, pros meus bichos, né? Eu entendi que isso é mais saudável. Se você perguntar quanto eu estou rendendo hoje, eu estou rendendo e trabalhando mais do que eu trabalhava antes, só que com mais saúde e mais qualidade de vida. Então, não sei se eles estão errados, né? Agora é achar um equilíbrio para que fique bom para ambas as partes. Muito bom, Tati. Tati, agora eu, como empresária, não consegui ainda pensar em planejamento. O que eu deveria fazer a partir de agora, né? Eu espero virar o ano, ou eu já vou e faço, não, vou começar agora. O que você me daria de conselho? Bem, se você for uma empresa estruturada, que tiver condição de contratar um profissional para colaborar com o seu planejamento, o que eu digo para você é, não perca tempo, contrate um profissional, contrate alguém que entenda de planejamento e consiga te ajudar a fazer o seu planejamento. Tem tempo. A única empresa que eu não indico fazer isso agora é o varejo. Por quê? Porque o varejo está exatamente no melhor momento de aquecimento deles, né? Vai vir agora Natal, vai vir Ano Novo, e aí não dá para parar uma empresa para fazer planejamento, que você provavelmente não vai ter aí gente para te ajudar, tá? Mas se você é prestador de serviço, né? Se você é da área hospitalar, da área médica, né? É o momento. Aí, provavelmente em 14, 15 dias você já começa o processo, em um mês você já tem alguns números mais claros, né? Então, se você for uma empresa estruturada, procure um profissional e abra o coração. Se você não for uma empresa estruturada, Tati, não tem dinheiro, não tenho recurso, não tenho condições de contratar um profissional que vai me cobrar aí 20, 25 mil para fazer um planejamento e vai me dar sequência, cara, tem muito curso gratuito no próprio Hotmart, na internet, né? Tati, mesmo assim, eu quero fazer, mas eu quero ter alguém do seu lado. Aí, amigo, a gente está à disposição, a gente coloca aí o grupo da Arbit para te ajudar também nessa confusão. Mas o negócio não fique sem fazer. Não fique sem fazer planejamento. Não tem como. Se você é grande, contrata. Se você é médio, tem como contratar também. Se você é pequeno e não dá conta, cara, contrata uma mentoria, faz um curso na internet, mas não entra 2026 sem planejamento. Você vai entrar 2026 sem planejamento se perguntando por que você não ganha mais dinheiro? Por que a sua empresa não vai pra frente? Eu tô dizendo aqui pra você agora. A culpa é sua, porque eu tô dizendo que dá tempo pra fazer. Então faça. Só faça. Tati, chegou algumas perguntas aqui na nossa caixinha e eu gostaria de saber. Estou pensando em planejamento, porém não comecei nada. A empresa é antiga. E o que você me daria de orientação, né? O que fazer? Empresa antiga, não pensei nada, não fiz nada ainda, e aí? Olha, se a sua empresa é antiga, é provável que você tenha números, que você tenha dados. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma empresa que ela é mais perene, né, que ela tem mais tempo de mercado, é procurar os dados, as informações. Eu não sei se você é prestadora de serviço, se você vende produto, mas o ideal é que a primeira coisa que você faça é organizar os seus dados. Então, se você tiver sistema, procura os relatórios, o que você vendeu no ano anterior, o que você gastou, o que você cresceu, o que você deixou de crescer, quais são as empresas que abriram do mesmo porte que a sua, ou que atrapalham o seu mercado, ou que te tiraram o cliente, quanto cresceu o seu comercial. São perguntas que são importantíssimas de serem respondidas antes de você começar o seu planejamento estratégico. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê, Tati? Porque um planejamento estratégico é baseado em dados, né? Então, você não pode definir para onde você quer ir se você não olha onde é que você está. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é avaliar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim e o que pode atrapalhar o meu crescimento. Se a empresa é antiga, ela tem números. Tati, não tenho. Por algum motivo, a minha empresa é antiga, meu pai que abriu e a gente nunca ajustou os números. Então, começa a olhar os números. Você provavelmente tem os números dos últimos 2 meses ou dos últimos 3 meses, né? Senta com o teu time e conversa. Tenta entender o que o teu time está vendo do mercado para poder tentar compreender para onde você pode ir. Tem que começar a olhar os dados, tá? Uma outra aqui, Tati. Tem uma empresa de medicina, uma clínica, porém ainda trabalho de forma muito amadora. Meus números estão numa planilha. Tem como a gente trabalhar a questão de planejamento quando eu não tenho nenhum sistema para poder estar me mostrando os números, os gráficos? Bem, só de você ter uma planilha, eu já estou dando glória a Deus. Porque tem empresa grande, não estou falando empresa pequena, com 2, 3 clínicas, que não tem nem a planilha.
quer cada um por si, né? São clínicas, inclusive, parece que são iguais, mas são diferentes, né? Levam o mesmo nome, a mesma metodologia, mas não tem o mesmo centro de custo. É possível sim, porque o fato de você ter algum tipo de métrica já ajuda, tá? Mas o que é importante? Você entender para onde é que você quer ir. As pessoas precisam investir em planejamento, né? E colocar ele em prática. Dá para fazer? Dá para fazer sim, né? Agora tem um ponto aí que chama muita atenção. Eu sou uma clínica, os meus números estão numa planilha e eu preciso crescer, preciso evoluir. Você precisa entender aonde você está e para onde você quer ir. E mais importante, se você tem insumos no meio desse caminho para chegar onde você quer. Muitas vezes o empreendedor ele quer crescer, mas ele quer falar assim, ó, eu estou numa clínica, eu quero abrir mais 10. Você tem insumo? Você tem condição? Você tem equipe? Não. Então esquece as 10. Que tal abrir só mais uma? Ou quem sabe não abrir nenhuma? Fazer com que essa que você tem crescer e evoluir. Então, às vezes, o sonho tem que ser compatível com a realidade do mercado. Tati, uma outra pergunta. Na minha empresa, todos os meses, quando entra cliente novo, a minha equipe me traz que eu tenho a necessidade de contratar mais gente para atender esses clientes. O que você diria? Eu diria que é um problema sério de organização nessa empresa. Por quê? Vamos lá. Quando entra gente, que você fala, ai meu Deus, né? Primeira coisa que você avalia é a capacidade produtiva do time, né? A equipe comercial geralmente precisa organizar melhor o tempo, porque tem tempo, né? Nós trabalhamos no comercial, sabemos que a gente não tem uma rotina, a gente não tem uma agenda fechadinha. A gente pode ter um almoço daqui a pouco e o cliente fala, não vou almoçar. Você tem que colocar outra coisa no lugar, alocar uma coisa no lugar. Então, primeira coisa é organizar. Sabe o que eu digo quando a empresa diz para mim, eu não tenho tempo? Pergunto, como é que estão os seus processos? Quanto tempo você gasta para atender um cliente? Quanto tempo você gasta para fazer determinada atividade? Como é que você me diz que tem tempo se você não tem organização do processo e não sabe quanto tempo o seu processo leva? Então, quando o meu time chega para mim e fala, preciso contratar mais gente, eu pergunto, quantos clientes a gente tem? Quanto tempo você gasta com cada cliente? E aí, se a pessoa não tiver resposta, eu falo, então a gente precisa dar um passo para trás. Eu preciso que você avalie, então, quais são os seus processos, quanto tempo você gasta com cada processo. Aí a gente começa a discutir se eu preciso contratar gente ou não. Quando meus processos estão claros, quando eu entendo quanto tempo eu gasto para cada coisa, aí eu falo, realmente, você está na sua capacidade produtiva máxima. Realmente você não tem mais tempo para nada. Então eu preciso contratar outra pessoa. Tati, uma outra pergunta aqui. Na minha liderança, eu sinto que tem pessoas que não querem assumir o papel de colocar para rodar o planejamento estratégico. O que você traria aí de conselho? Primeiro ponto, assim, o coração fala, demite, manda embora. Não é bem assim. Primeiro ponto, talvez essa pessoa não tenha entendido ou compreendido a importância do planejamento para a evolução dela como gestor ou como colaborador, ou ela não tenha entendido o impacto do planejamento na realidade do negócio. Um segundo ponto ela não participou do planejamento, ela não entendeu o planejamento, ela não fez parte, então para ela é irrelevante. Tá? Ela não fez parte, estão me dando aqui, não, né? Então, o primeiro ponto eu faria com que a pessoa entendesse a importância ou participasse do processo para que ela pudesse comprar esta briga para ela também. Mas se eu já fiz esses dois pontos, eu trouxe ela para o planejamento, eu fiz com que ela entendesse a importância, a compreensão do impacto e ela não quer, aí ela não deveria fazer parte do meu time. E só mais uma pergunta para a gente fechar. Tati, hoje eu tenho dentro da minha equipe pessoas que eu vejo que estão engajadas, que querem estar um passo à frente. Porém, ao mesmo tempo, eu sinto que, às vezes, alguém do time vem com algumas coisas que querem atrapalhar aquelas pessoas que estão engajadas dentro do mesmo propósito, né? Você trouxe a questão da liderança, mas esse conselho também se aplicaria a um colaborador normal? Laranjinha podre! Então, é muito comum, gente, que o time, óbvio que você tem que montar um time com vários perfis comportamentais. Você não pode ter só pessoas que aceleram, ou só pessoas que freiam, ou só pessoas que sonham, né? Ou só pessoas que são amigas de todo mundo e mantém um clima organizacional. O melhor do time é quando você tem todas essas variáveis até para instigar, né, a modificação. Mas a cultura organizacional, Liliane, ela é extremamente importante. Se eu tenho alguém no time
que atrapalha a minha cultura organizacional, que não está tracionando como o resto do meu time, que está sempre puxando para trás de uma forma negativa, porque tem como você puxar para trás de uma forma positiva. Gente, peraí, não está no processo. Gente, vocês já conversaram direito sobre isso? Não está no orçamento. É um jeito de frear, né? Agora, quando a pessoa fala, isso não vai dar certo. Tá vendo? Lá vem vocês com essas ideias mirabolantes de novo. Nossa, a gente já viveu isso. Esse é o puxar para trás negativo. Você tem alguns caminhos. Primeiro caminho, dar um feedback para essa pessoa, fazer com que ela entenda que este comportamento, essa forma de tratativa dela não está de acordo com aquilo que é a expectativa do negócio, né? Não está de acordo com os valores do negócio. E propor para ela um plano de modificação. A gente vai te dar feedbacks continuados para você entender aonde você tem atrapalhado a evolução sua e do time. Dê o feedback. Trouxe essa pessoa para dentro e ela não quer evoluir, aí é pensar, qual é o impacto de mandar essa pessoa embora? Se eu mando ela embora, qual é o impacto no meu time, qual é o impacto nas minhas metas, qual é o impacto na minha atividade? Porque muitas vezes manter esta pessoa é destruir a cultura organizacional e muitas vezes não vale, né? Você é testemunha disso, nós temos cases, você conhece os meus cases, conhece as minhas mentorias? Eu sou um case de sucesso, graças a de Deus. sucesso, né? Fui mentorada pela Tati. E assim, até hoje, onde eu estou hoje, né, você contribuiu bastante. Mas aí, Tati, assim, no meu caso, né, eu quis mudar, né? Então, a gente desenhou um planejamento lá dentro da Arbres. E você quis. Eu quis, né? Então, assim... Tem gente que não quer, Lília. Tem gente que não quer. Tem gente que não vai seguir, né? E muitas vezes o empreendedor, ele insiste naquela pessoa por... tempo de casa, porque tá aqui há 20 anos, porque eu conheci quando era criança. Né? Não tem jeito, nós somos pessoas, né? E quando o lado emocional atrapalha ali a relação com a empresa? Traz alguém de fora para ajudar. Tem que trazer alguém de fora para ajudar, porque muitos empreendedores, é normal, tá? Que a gente veja aquelas pessoas que estão com a gente há muito tempo como família. Então, eu não vou mandar a Liliane embora, ela tá comigo desde os 15 anos, não vou mandar a Liliane embora, eu vi ela casar, eu vi ela ter filhos. Mas a própria Liliane, às vezes, precisa ir embora para seguir um outro ciclo, para estar em um outro momento da vida dela. E você fica aí segurando ela, tá atrapalhando em vez de estar ajudando. E aí, muitas vezes, a pessoa segura a pessoa dentro da empresa, atrapalha, perde colaboradores, perde talentos por a associação emocional. Quando você percebe que isso está acontecendo, traz alguém de fora. Traz um consultor, um mentor, uma pessoa de psicologia, uma pessoa de RH. Para quê? Para poder te mostrar qual o caminho daquela pessoa. Eu já estive em empresas grandes, empresas boas, em que muita gente já deveria ter ido embora. E aí não vai embora porque tem apego emocional. E aí o que acontece com a empresa? Ela não evolui, ela não inova, ela não cresce. Por quê? Porque essas pessoas estão há 30 anos se propondo a fazer as mesmas coisas sem qualquer modificação. Tem problema nisso? Não, mas o dono só precisa estar ciente de que a empresa está parando no tempo, porque aquelas pessoas influenciam na cultura organizacional e ela termina perdendo talento, porque, enfim, ninguém aguenta trabalhar tanto tempo levando porrada, né? Tati, isso aí assim, faz total sentido o que você está falando, porque a gente observa muito na prática isso, né? E aí, às vezes, a empresa deixa de crescer, como você trouxe, deixa de seguir ali, às vezes, uma nova vertente, às vezes expandir. Sim. E às vezes ainda atrapalha aqueles outros colaboradores que estão engajados. Porque Sim. pensa o seguinte, tem alguém ali que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e aí atrapalha o fluxo todo. Então, não adianta o empresário ele te contratar, fazer um planejamento, sendo que ele não está aberto às mudanças que vai vir. E o mercado é assim, tá? Antigamente você fala assim, vamos fazer um planejamento para 10 anos. Cara, hoje não dá mais. Você tem noção onde a sua empresa quer estar daqui a 10 anos, mas é fluido. Você tem que ir olhando as coisas todos os dias. Gente, o mercado de contabilidade, o próprio mercado de contabilidade, ele sofre modificações quase que mensal. Se você não estiver disposto, com o olho aberto, para modificar o time, modificar a estratégia, modificar as coisas, você vai ser engolido pelo mercado, né? A próprio mercado de medicina, a área estética, o próprio mercado, cara, muda todo dia. Então, se o empreendedor não entender que ele tem que estar de olhos abertos e que ele tem que ter dentro de casa um time disposto a alcançar o objetivo que ele se propôs de forma estratégica e com uma cultura organizacional forte, não vai rolar. E muitas vezes o empreendedor ele é muito bom no que ele faz, só que ele tem uma liderança despreparada. E aí é que a coisa não acontece, porque ele pode fazer o planejamento que ele quiser, da forma que ele quiser. Se a estratégia que não for colocada em prática de uma forma coerente por uma liderança forte, treinada, disposta e que saiba lidar
com gente. Sabe por que a grande maioria das pessoas pedem demissão nos negócios, Leiliane? Sabe por quê? Porque a liderança não está preparada para lidar com gente. A liderança está preparada para lidar com número. A liderança não está preparada para lidar com as pessoas e para entender que pessoas têm dias bons e dias ruins e que os talentos precisam ser preparados e treinados. Gente, não sou eu que estou dizendo, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver. A grande maioria das empresas perdem talentos porque o líder é o maior problema delas. O líder não está disposto a ouvir, a entender, a mudar o processo para reter os talentos. E aí, a gente começa a chegar num ponto primordial. Não adianta ter planejamento se você não tiver uma boa liderança. Nossa, muito bom, viu, Tati? Assim, você abriu bastante nossos olhos, né? Pude observar aqui que a questão do planejamento, ele é mais uma questão ali de visão, de propósito, e que quando a gente traz uma pessoa de fora, né? Contratei a Tati para executar um planejamento, ele vai incomodar, porque eu vou ter que mexer com pessoas, com processos, com hábitos, né? Com a cultura. Você falou muito a respeito da cultura aí organizacional. E tem que ter essa mudança. Sim. Não adianta, às vezes, vou gastar 20, 30 mil reais no planejamento e vou só para dizer que tive um planejamento. Mas e na prática, né? No dia a dia. Então, Tati, eu gostei muito do nosso bate-papo, vi que é um planejamento aí totalmente estratégico mesmo, com um olhar, né? Para mudança, para sair da zona de conforto. E fiquei sabendo também, né? Que a Tati, em conjunto aí com a Marta, com a Leiliane, inclusive comigo, né? A gente está aí planejando um serviço, né, de consultoria para os nossos clientes e para quem não é cliente também, justamente para ajudar nessa questão da estratégia, né? Sim. E aí, Tati, antes da gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Uma mensagem aí para sacudir as pessoas aí que ainda não se sentiram sacudidas até agora, mas que possam ter um olhar aí diferente daqui para frente. Bem, o planejamento estratégico, gente, ele é importante não só porque a sua empresa precisa se preparar para o futuro, mas manter uma empresa é gerar emprego. E gerar emprego exige que você, empreendedor, assuma essa responsabilidade de dar ali uma linha mais perene para o seu negócio, tá? Então, o planejamento não é só uma palavra bonita, não é só algo que a gente tem que manter na parede com missão, visão e valores, é algo que faz com que a sua empresa tenha perpetuidade. Então, o primeiro ponto é, não procrastina o teu planejamento, nem o teu pessoal, nem o teu financeiro, nem o teu empresarial. Não procrastina. Eu te garanto que quando você se der conta da importância desse item, a sua vida vai fluir, a sua empresa vai crescer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, realmente, em breve você vai saber, você vai ser impactado aí por um momento de planejamento que vai ser tocado aí por mim, pela Marta e pela Leiliane, e eu te convido a participar desse momento. Então, quando aparecer na tua caixinha, no teu WhatsApp, no teu Instagram, não perde teu tempo. Fala que vai participar, esteja conosco, porque são esses insights que você está vendo aqui, só que focados para a sua empresa. Planejamento é vida, planejamento faz toda a diferença e eu te convido a viver uma vida mais próspera, uma vida mais perene com planejamento. É isso. Tati, reforço aqui o agradecimento, foi muito bom, né, esse papo esclarecedor. Acredito que você contribui bastante para a vida aí de quem você hoje mentora, de quem já foi mentorado por você. Eu sou prova viva disso, né, então você me ajudou bastante na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, eu sou um case de sucesso da Tatiana Moura, né, e acredito que os empresários que estão nos assistindo, caso você deseje, você queira ter essa transformação na sua empresa, na sua vida pessoal, você pode nos acionar, pode procurar a Tati. Ela é uma parceira da Arbrit, uma cliente também querida. Então, agradeço bastante e deixo um recadinho para você, empresário. No dia 4 de dezembro, a partir das 14h30, nós vamos ter um evento, né, do Arbrit Connect, onde a Tatiana vai estar lá palestrando e vai estar mostrando ali algumas ferramentas práticas para a gente poder ajudar nessa questão do planejamento estratégico. Então, convido você que gosta de gestão inteligente, que gosta dessa parte aí de entender melhor o teu negócio, de ter números melhores dentro da tua realidade, que você continue assistindo e acompanhando os podcasts da Arbrit.